Olá, sejam muito bem-vindos ao Firestone Talks, o podcast que traz executivos e executivas para falar de tecnologia, tendências, negócios e inovação. E hoje eu tenho o grande prazer de ter comigo um executivo com mais de 30 anos de experiência no setor de tecnologia. Ao longo de sua trajetória, liderou áreas estratégicas como Service Delivery, desenvolvimento de negócios e vendas, com atuação no Brasil e na América Latina. Formado em análise de sistemas pela PUC, com especialização em qualidade pela Unicamp e em gestão de negócios pela FGV, o executivo combina formação técnica e visão estratégica para liderar transformações que conectam tecnologia, negócios e impacto social. Desde 2020, atua como Managing Director da HPE, Hewlett Packard Enterprise, com o desafio de acelerar a transição da companhia para um modelo as a service, posicionando o Brasil como referência para a América Latina na entrega de soluções híbridas, inteligentes e sustentáveis. Sob sua liderança, a HPE tem atuado como parceira estratégica de empresas em diferentes setores, com foco em inovação, inteligência artificial, sustentabilidade e experiência do cliente. O executivo acredita que a tecnologia deve ser uma aliada da transformação, não apenas digital, mas também humana. Ricardo Emerick, seja muito bem-vindo ao podcast. Olá, Obrigado. Fernando, obrigado aí pela recepção, obrigado a Firestone, é um prazer poder estar aqui com você, compartilhar um pouquinho da nossa experiência lá na HPE e, obviamente, trocar aqui as informações com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Ricardo. A gente vai começar aqui com uma... Eu queria que você se apresentasse. Quem é o Emerick, né? O pessoal chama de Emerick, eu chamo você de Emerick, nem de Ricardo. Falar um pouco das suas origens, de onde você começou, família, enfim. Legal. Bem, quem é Ricardo Emerick ou quem é o Ricardo, quem é o Emerick? Eu sou, na verdade, nascido em Santos, então minha família é toda de Santos, então quem conhece lá, Jacó Emerick, Antônio Emerick, lá de São Vicente, é a origem aí da família. Depois de Santos, eu acabei viajando aí pelo Brasil, porque meu pai trabalhava na área de comércio, e ele foi convidado para a Zona Franca de Manaus, então tive a oportunidade de morar 4 anos em Manaus. Depois eu voltei para Santos, aí eu vim para São Paulo, e em São Paulo eu comecei minha carreira técnica, estudando no Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, foi quando eu comecei a entrar aí para o ramo de tecnologia. Depois casei com a Adriana, hoje tenho 3 filhos, o Lucas, que está agora já com 22 anos, a Júlia com 20 e o Rafa, que é o raspa de taxa aí com 9 anos, né? E o prazer enorme poder ter entrado na HPE, que além de trazer para mim uma oportunidade de conhecimento de tecnologia, ela trouxe também uma equiparação muito grande com os meus valores. Então, isso que fez com que eu permanecesse tanto tempo e me desenvolvesse tanto dentro da HPE. Como você comentou, minha carreira foi muito na área de tecnologia, estudando muito na área de tecnologia, mas eu acho que hoje eu estou muito mais, talvez, para o lado de humanas do que do lado de tecnologia. Pessoas. Exato, porque a gente vai aprendendo um pouquinho mais como é que toda essa tecnologia funciona e funciona através de pessoas. Legal. Então, a gente tem entrevistado várias pessoas. Você é uma pessoa, um caso assim, até eu diria que não a parte, mas é interessante, né? Uma pessoa que trabalhou grande parte da sua carreira, fez sua carreira numa empresa que passou por evoluções, né? Evoluções ali. Eu não sei quantos anos que tem a antiga HP, que agora né, teve o desdobramento para HPE. Mas eu queria que você fosse olhar nos seus 30 e poucos anos de carreira, se você pudesse listar alguns aprendizados que você teve aí na sua jornada, né, Uhum. profissional. Não, legal. Como eu comentei, eu comecei na HPE, realmente na área técnica. Eu acho que eu divido a minha carreira talvez em 3 grandes grupos, né? Então, eu tive uma primeira parte que foi realmente a minha área técnica, onde eu busquei me certificar, estudar, conhecer muito da tecnologia, e isso fez com que eu evoluísse muito tecnicamente. Depois eu tinha uma outra parte que eu comecei a estudar um pouquinho mais de processo, comecei a entender como é que essas coisas funcionam, como é que se conecta, como é que uma empresa no final ela funciona. Foi quando eu comecei a entrar um pouco mais na área de gestão, até a parte de eu começar a assumir diretorias dentro da companhia. E quando eu comecei a entrar na parte de diretoria, eu comecei a ver que, além da área técnica, na área de processos, eu precisava conhecer mais a área de pessoas. Por isso que eu brinco que hoje eu estou muito mais estudando pessoas, entendendo como é que isso funciona para efetivamente estar trabalhando nisso.
A expectativa que eu tinha quando eu entrei na HPE, obviamente, que era seguir uma carreira técnica, e a HPE falava muito da carreira em Y, e eu queria muito seguir aí para ser um fellow, né, que era o ponto mais alto dentro da carreira técnica. E eu acabei, no final, me identificando com outras áreas exatamente por essa capacidade, essa oportunidade que eu tive. E essa oportunidade se deu muito porque a HPE, ela sempre foi uma empresa que eu brinco que eu não saí para o mercado, mas o mercado veio até nós. Porque eu passei por várias aquisições. Então, quando eu entrei na HP, na verdade, logo depois a gente teve com a Tesis, logo depois eu tive com a Edisa, uma empresa nacional, depois a gente teve com a Compaq, depois a gente teve com a EDS, ou seja, e eu estou só falando das grandes aquisições que aconteceram, né? E então, essas aquisições acabaram trazendo novas culturas, novos processos, novos serviços, novas pessoas. Então, acabou fazendo com que eu entendesse um pouquinho do mercado, mesmo, entre aspas, se mantendo na mesma empresa. Tá. Se você fosse falar, é interessante o que você está falando, Emerick. Hoje em dia, né, olhando 30 anos para trás e hoje, se você for dar uma dica, pô, mas o que um líder precisa ter hoje, no momento que a gente está, né, nessa transformação digital absurda que está acontecendo, se comparado com há 30 anos atrás, o que um líder tem que ter, que eventualmente no passado eles não era uma característica que fosse cobrado dele ou dela? Eu acho eu acho que a gente acabou entendendo muito mais agora o papel da diversidade, né? Eu acho que há um tempo atrás, quando a gente olha na cadeia lá de comando e controle, né, que a gente tinha e que o meu pai muitas vezes falava, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, uma série de atribuições que existiam para a liderança, elas acabaram caindo. E eu tive a sorte de entrar numa empresa que a HP, desde o início, desde a sua formação, através dos dois fundadores, sempre teve uma característica de buscar essa situação de diversidade. Só como exemplo, um dos prêmios que foi elaborado dentro da HP foi um prêmio elaborado por pessoas que não seguiram a orientação da sua liderança. Então, o Hewlett desceu na fábrica, disse que não era para dar continuidade a um produto, e o time deu continuidade e o produto foi um sucesso. E ele deu um prêmio exatamente esse comportamento que aconteceu. Isso acabou, na verdade, se refletindo muito na forma como a HP trabalha. E a HP trabalha e a HPE agora, né? Então eu acho que uma das coisas que eu aprendi é que talvez o que a gente tem que trabalhar cada vez mais como liderança é poder entender a diversidade e se cercar da diversidade. A gente tem naturalmente a vontade de trazer pessoas parecidas com nós mesmos, né? E eu acho que isso limita o potencial da empresa. Então, eu acho que o líder hoje, ele precisa ter essa capacidade de entender que ele precisa ter na mesa dele pessoas com diferentes características e características essas que façam o contraponto do que ele pensa. Porque só assim a gente vai ter uma evolução. Eu faço um parênteses, né? Também a gente tem carreiras aí promissoras, mas eu aprendi também muito, né, à medida que eu fui crescendo, a ouvir mais do que eu ouvia, né? Eu sempre achava que não, a pessoa que fosse mais conduzente, mais firme ser o primeiro a responder era a pessoa que não necessariamente, né? Porque você tem que ter ideias e contrabalanços para que no final você tenha uma solução que faça sentido, né? E é interessante isso, que outro dia eu escutei que a primeira pessoa que deve falar na mesa é o estagiário, né? Porque é verdade, porque se a gente permitir que ele fale, ele vai começar a trazer perspectivas que com certeza ele não construiria se tivesse alguma pessoa superior colocando, porque a gente acaba direcionando muito, e muito até pela reputação que a gente tem, né? Nós não estamos na nossa posição por um acidente, aconteceu uma série de coisas, nós nos preparamos, nós passamos por muitas experiências. Então, baseado nessas experiências, eles creem que a gente tem uma visão do todo. Sim. E muitas vezes a gente não tem essa visão do todo, ou a gente até tem vieses que nós crescemos criando nessa experiência que a gente teve. Então, por isso que é importante a gente permitir, e o que você falou faz todo sentido, né? Quando eu falo da diversidade, se você tiver a diversidade e não estiver escutando essa diversidade, de nada valeu você trazer essa diversidade para a mesa. Legal, legal. Vamos agora mudar um pouquinho, você falou de HP, HPE, e aí eu vou me arriscar a falar uma coisa, você pode concordar ou não, tá? Eu queria que você descrevesse assim, a jornada da HPE, tá, no Brasil, mas antes de você começar, eu queria me arriscar a descrever. Eu diria que a HPE, Hewlett Packard Enterprise, seria uma startup, né,
com um diferencial de ter um primo ou um parente muito grande, muito rico, ou que tem um histórico lá fora. Não sei se eu fui bem nessa... Eu acho que é uma boa definição, porque se a gente pensar, uma empresa é nova, né? A HPE, se a gente for olhar a HP, nós estamos falando da HP, ela começou nos anos 30, né? Então, ela realmente ela nasceu ali junto do Vale do Silício. Mas quando a gente fala de HPE, ela é uma empresa realmente que começou há 7 anos atrás, mas é uma startup que começou com tudo que uma startup gostaria de ter, né? Porque ela tinha uma parte de propriedade intelectual extremamente elevada, ela tinha, na verdade, um grupo de engenheiros extremamente capacitado, ela tinha valor, ela tinha mercado, ela tinha capacidade de investir como as startups muitas vezes não têm. Então ela começou, na verdade, ela arrancou, é como se fosse uma startup já com um IPO maduro, né, É, lançado. E isso é verdade. E quando a companhia ela se lançou para o mercado, ela se lançou para o mercado exatamente tirando as partes que ela entendia que faziam com que a gente não conseguisse ter a velocidade de investimento nas áreas que a gente gostaria de investir. A legal. HPE veio se transformando, então ela saiu de uma empresa que era, a princípio, uma empresa de computação e armazenamento, para ser uma empresa para trabalhar no que a gente entende ser as mega tendências, né? Então a gente está falando de uma mega tendência de dados, que hoje a gente chama de IA, mas no final tudo tem dados aí por trás. Uma tendência de borda, com todo esse crescimento que teve na borda, por isso o investimento da HPE na segurança, na conectividade para o contexto na borda, e no mundo híbrido, né? Então a companhia sempre buscou trazer ferramentas e soluções para o mundo híbrido, entendendo um pouco o que a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o podcast, de que hoje não dá para a gente definir que é uma solução ou outra, né? Eu acho que a gente já cometeu esse erro de Sim. falar que tudo é centralizado, tudo é descentralizado, e no fim a gente descobriu que o mundo híbrido é que melhor atende a qualquer que seja a demanda de negócio. Eu faço uma analogia de um outro mercado, mas talvez que era uma startup, hoje não é considerado, que é o... Vamos pegar o exemplo de uma líder de carro elétrico, não vou falar o nome aqui, mas que eles descrevem a empresa como sendo um data center sobre rodas, né? Porque antigamente era um veículo, né, muito mais mecânico, que tinha a sua parte eletrônica. Hoje em dia é muito tudo está em dados, e aí você tem software rodando ali para você eventualmente fazer diversas coisas e previsões em cima de software. Eu estou entendendo que a HP também atua não só no hardware, armazenamento, enfim, em networking, mas vocês têm investido também, inclusive em aquisições em empresas. Sim, sim, é verdade. A HPE é muito. Esse conceito que você falou é um pouco do que a gente pratica, né? A gente chama da HP GreenLake, que é a plataforma que a gente tem, onde a gente oferece todas as soluções. E a gente identificou que o HP GreenLake, para ela poder oferecer esse mundo híbrido, ela ia ter que ter algumas partes de softwares importantes para essa mecânica. Então a gente fez aquisições, começando com a parte de disaster recovery e segurança, com a Zerto. Depois a gente fez aquisições de observabilidade com OpenSRAM. A gente fez aquisições para a parte de ambientes multi-cloud, que é a Morpheus. Então, todas essas são ferramentas que são incorporadas à nossa plataforma Sim. para exatamente trazer essa experiência de plataforma, onde não simplesmente o cliente está comprando o hardware, mas ele está provisionando uma infraestrutura eficiente para a necessidade de negócio dele. Tá. Não sei se você pode comentar algo futuro da computação de borda, o Edge aqui, mas especificamente falando do mercado brasileiro, você tem algo a comentar? O que a gente tem visto muito hoje, Fernando, é que a borda ela está se misturando junto do que era o OT, né? Então, a gente fala sempre do IT, OT, né? E OT muito focado no negócio, né? Ele era basicamente desenvolvido pelo aquele time de engenharia que conhecia muito o negócio da empresa, e o IT com uma função um pouco mais de sustentação. O que a gente viu hoje é que o OT ele está ganhando muito em maturidade quando ele se mistura com o IT. Então, hoje a gente está vendo que a nossa conectividade hoje, que a gente chama que é uma conectividade por contexto, ela permite que a gente traga o OT para dentro desse mundo de segurança, desse mundo de governança, tão bem estruturado e tão maduro que a gente tem em IT, fazendo com que, com isso, a gente ganhe mais robustez no OT, sem perder a essência do conhecimento do OT no negócio. Tá. Então, acho que essa é a grande tendência que a gente tem visto crescer mais fortemente dentro do mundo de Edge. Tá. Você pode comentar um pouco, na sua visão, o que as empresas brasileiras enfrentam como desafio na hora de adotar novas
tecnologias, tá? E aí, quando eu falo novas tecnologias, você pode viajar, que você pode, inclusive, olhar uma caixa, mas muito mais, né, novas tendências ali, inclusive inteligência artificial. E pegando o gancho aqui com inteligência artificial, eu sei que vocês, de uma certa forma, utilizam inteligência artificial, o produto de vocês já vem, acho que embedded, né? Comentar um pouco sobre essa parte que eu entendo que não é o futuro, já é a É realidade verdade. e a demanda só vai crescer, né? É verdade. Legal, vou começar ao contrário, vou falar primeiro de inteligência artificial, depois eu falo sobre os desafios dos clientes. A HPE já vem há muito tempo trabalhando em inteligência artificial. Há 2 anos que a gente tem a parte de generativa, mas há muito tempo a inteligência artificial, os modelos matemáticos já são aplicados. E hoje a HPS dá, na verdade, o benefício de ter no nosso portfólio 3 grandes marcas que sustentam essa parte de inteligência artificial há muito tempo. A SGI, a própria HPE e a Cray, dos supercomputadores Cray, que a maior parte das pessoas conhecem aí há muito tempo. E a gente hoje tem 5 dos maiores computadores no mundo, listaram no Top 500, e tenho ainda mais orgulho de falar que os 7 mais eficientes são também da HPE. Então isso demonstra um pouquinho quanto a HPE já está investindo nisso há muito tempo. E como exemplo, o INPE acabou de comunicar que os nossos supercomputadores, que vão estar fazendo o melhor controle aí do nosso tempo, da nossa temperatura, acabaram de chegar aqui no Brasil. Então também os supercomputadores Cray que vão estar aqui no INPE, aqui em Cachoeira Paulista. Então isso dá um orgulho muito grande, a gente já está nesse mundo há muito tempo. Mas esse é uma parte da história, porque a gente também trabalha com a parte de inteligência artificial nos nossos equipamentos. Então, os nossos equipamentos hoje eles já fazem controle de incidentes, já fazem correlação, já documentam o que a gente precisa fazer proativamente. Tanto que o número nosso de incidentes com os nossos equipamentos ele diminuiu drasticamente e muitas vezes a gente está chegando no cliente antes mesmo deles nos chamar, porque a gente consegue identificar. Mas essa é a parte que nós estamos fazendo internamente e a gente agora vai para os desafios dos clientes. Sim. O que está acontecendo hoje com os clientes? Muitos clientes hoje, eles estão muitas vezes escolhendo a tecnologia antes de escolher, na verdade, qual é o problema de negócio que eles querem resolver. Então, isso é muito interessante, porque conforme a tecnologia começa a ficar cada vez mais disponível e cada vez mais clara para as pessoas que não são de tecnologia, mais elas demandam a tecnologia. Então, o que a gente tem feito hoje e o desafio que a gente tem trabalhado com os clientes ok, antes é legal, a generativa é legal, o supercomputador é legal, os aceleradores são legais, mas antes de a gente falar nisso, qual que é o teu desafio? O que você precisa resolver? Porque aí a gente vai trazer a tecnologia que faz sentido para eles. Que muitas vezes são tecnologias que não necessariamente são aquelas que ele estava apontando, mas são as tecnologias que vão servir a ele. Então, acho que o primeiro desafio dos clientes é sair disso. O segundo aspecto que eu acho é que os clientes precisam, de certa forma, entender os papéis que existem dentro da corporação e os orçamentos que existem dentro da corporação. Quando eu falo dos papéis, a gente muitas vezes coloca a área de negócio como um segundo passo da decisão da aplicação da tecnologia. E com isso a gente faz com que a tecnologia fique sendo colocada como uma commodity dentro da definição. Quando a gente faz uma mudança disso e faz com que a tecnologia possa realmente ser um habilitador daquela primeira decisão que ele fez de negócio, a tecnologia passa a não ser mais um commodity, mas ela começa a ser um habilitador do negócio. Então, mudar o papel da tecnologia é importante. E, por último, eu diria que a empresa precisa identificar o que é a tecnologia que ela está aplicando para um projeto existente e que aí ela vai ser parte de um orçamento e é onde geralmente a gente tem uma redução de custos, onde a gente tem uma preocupação muito de custos e onde é a tecnologia que vai habilitar uma nova receita para eles. Tá. O orçamento, a forma de gerenciar, a forma até de falhar nisso é diferente. Tá. Então, algumas vezes o que a companhia tem feito eu não sei muito bem qual é o meu problema de negócio, mas eu adorei a tecnologia. Mas eu adorei a tecnologia, mas na hora de eu tomar a decisão por essa tecnologia, eu comoditizo ela e jogo ela para uma mesa de compras para não diferenciar ninguém de ninguém. E ainda, por cima, eu ainda faço com que isso entre num orçamento que é um orçamento existente de um produto, de uma receita que já está lá. Mas não, peraí, isso é coisa nova. Isso tem que ser muito mais um investimento do que, na verdade, parte de um orçamento atual. Então, Entendi. essa complexidade que existe dentro do cliente, eu acho que é o que eles estão agora tentando trabalhar para melhor usar a tecnologia. Acho que eu vou pegar o gancho seu discurso aqui, porque eu entendo que vocês falam, né, bastante com
CTOs, CIOs, eventualmente CFOs. E aí, numa cadeira de CEOs aqui, os dois estão aqui, o que você poderia dar de dica para CIOs e CTOs na hora que eles têm que justificar um investimento em tecnologia para os seus CEOs? Você entendeu? Você Perfeito, entendeu perfeito, a perfeito. pergunta? Perfeito. Eu acho que é perfeito. Eu acho que esse é o grande desafio. Ou seja, a primeira coisa quando você está tomando a decisão de uma tecnologia, para você, na verdade, você sempre quando você está tomando uma decisão de negócio, você está trabalhando em cima de três variáveis. Ou você está trabalhando em receita, ou você está trabalhando em custo, ou você está trabalhando em risco. Ou você está colocando a tecnologia para diminuir o risco que a sua companhia tem, ou você está trabalhando para melhorar os custos, ou para você ter uma nova receita ou aprimorar a sua receita. Então, a partir do momento que ele consegue definir aonde ele quer trabalhar, ele vai saber exatamente qual é o espaço que ele tem para esse investimento. Se ele está falando de uma redução de custo, ele está falando de ter algum equipamento que faça parte de alguma coisa existente. Então, isso aqui é parte de um orçamento, ele vai ser um percentual e ele tem que trabalhar para a melhoria disso. Esse cara talvez seja onde a gente tem a maior pressão de custo, maior pressão de preço. No segundo, a gente está falando de receita. Receita, ele tem que falar qual que é a previsão, o que eu vou ganhar com isso. Ele não pode estar no mesmo grupo de orçamento. Ele tem que estar num outro grupo de orçamento. Então, se o CIO, se o CFO não separar isso, ele não vai fazer. E o de risco é o mais complexo. Porque o de risco pode estar trabalhando, inclusive, na reputação da empresa, que dificilmente é possível colocar um valor tão claro quanto as outras duas. Tá. Tá? Então, eu acho que a primeira coisa que um CFO ou um CIO tem que fazer é separar aonde está entrando esse investimento. Eu estou para reduzir meus custos, e aí, obviamente, tem muita pressão e um orçamento já existente. Para crescer minha receita, então qual que é a previsão? Porque aí eu vou ter um orçamento diferente. Tá. E se é de risco, qual é o risco? Como é que eu posso, da melhor forma, dimensionar e colocar valores para isso? Tá. E aí, uma pergunta interessante agora, que tem a ver com o que a gente faz também aqui na Firestone, né? Como é que você recomenda que empresas médias, tá, consigam equilibrar o investimento que elas vão fazer em manutenção versus inovação? Ou, Perfeito. ou barra refresh? Perfeito. É, Então, eu acho que as empresas médias elas têm que tomar proveito da oportunidade que elas têm de poder trabalhar com parceiros. Hoje eu acho que as empresas médias elas estão tentando muito fazer tudo dentro de casa. E aí um exemplo clássico é como nós, empresas aqui, nós trabalhamos juntos, como eu, como uma empresa, chamo vocês para trabalhar comigo, como vocês podem, na verdade, servir tanto as empresas grandes quanto as empresas médias. Então, as empresas médias, no momento que elas puderem tomar vantagem de utilizar o ganho de escala que um parceiro como vocês, por exemplo, pode ter na manutenção da operação, faz com que eles tenham tempo e gente disponível para trabalhar mais próximos do negócio. Muitas vezes o que a gente tem falado para as empresas médias é o que você já criou e o que você está gerando na manutenção da sua operação, nós já fazemos como parceiros com a Firestone para muitas empresas. Então nós temos o ganho de escala que vocês não têm. Deixa a gente tomar conta disso e leva o teu pessoal de tecnologia para mais próximo do teu negócio. Esse é o valor do teu pessoal de tecnologia. Não é fazendo a manutenção e a operação de alguma coisa que você não tem ganho em escala e nós podemos ter ganho em escala através de parcerias. Então, acho que essa é a grande virada que as empresas médias precisam ter. As grandes já aprenderam isso. As grandes estão nos consultando muito mais do que as empresas médias, que continuam fazendo as suas atividades e, com isso, não conseguem liberar recursos para que os times deles, técnicos, estejam mais próximos do negócio. legal, bacana, bacana. Boa análise. Mudando um pouco de tema aqui, falando sobre profissionais, equipes, né? Se você pudesse aí, hoje em dia, né, no cenário atual, que habilidades que os profissionais que trabalham em tecnologia, na sua visão, precisam ter mais do que tinham? Quais os skills que vocês buscam? Inclusive, até você pode dar exemplos de pessoas que vocês contratam, né? Obviamente, existem diversas áreas, né, desde o marketing, mas olhando nessa área de tecnologia, no cenário atual. Eu acho que hoje, eu acho que as pessoas precisam ter um fundamento, falando das pessoas técnicas, elas precisam ter um fundamento da tecnologia de uma forma muito ampla, né? Hoje a gente não consegue separar nenhum componente. Isso não quer dizer que a gente não possa ter especialistas,
mas eles precisam entender como é que funciona, de certa forma, a arquitetura de uma tecnologia, para que depois eles entrem num grau de especialização. Então, hoje, o que eu busco em profissionais é saber qual a experiência que ele tem de conhecimento da arquitetura de uma área de tecnologia. Então, eu conheço bastante a área de tecnologia, eu sei quais são as camadas, eu sei como é que elas se conectam, eu sei como elas fazem as interfaces, eu não tenho a profundidade porque eu sou um cara de segurança. Mas tudo bem, então você é um cara de segurança, mas ele entende como tudo se conecta. Porque isso permite que esses profissionais eles possam fazer exatamente essa conversa com os outros especialistas, né? Hoje a gente não consegue encontrar uma pessoa que saiba de tudo, mas a gente consegue, a gente consegue, na verdade, formar boas equipes se elas tiverem esse ponto de conexão. Então, hoje, o que a gente busca? Primeiro, a experiência um pouco mais ampla. E depois, qual que é a sua especialização? Porque aí, essa experiência ampla vai permitir que esses legos se encaixem. E que a Legal. gente consiga ter os especialistas em cada uma das áreas, mas com uma base comum de conhecimento. Legal. Eu, eu me formei em engenharia e depois de muitos anos eu me reconectei com a minha faculdade em função de buscar estagiários e Legal. pessoas, né? Me conectei com um ex-professor que é o reitor atual da faculdade. E eu fiz engenharia eletrônica há mais de 30 anos atrás e ele fez questão, 2 anos atrás, de me convidar a visitar as salas de aula. Que E legal. elas são completamente diferentes do que eu Sim. tinha na minha época. E qual a grande diferença? Primeiro que as salas de aula são... Não muda as salas, as cadeiras, tem a lousa. Só que a lousa, ou a parede onde está a lousa, ela se abre, todas as salas se abrem para um laboratório. Então você tem a teoria, mas você tem a prática. Esse é um aspecto que mudou. A outra parte que mudou é que a faculdade de engenharia, que era só engenharia, hoje ela tem administração, ela tem design, ela tem o lado financeiro, e os projetos, os TCCs, né, os trabalhos de conclusão de curso, os de formatura, não são só do formando de engenharia. É o formando de engenharia que se conecta com o cara de UX, de design, é o cara do financeiro para fazer análise de viabilidade econômica. Tudo isso se conjunta, que é um, né, não passa... Perfeito, perfeito. Porque o engenheiro não vai viver sozinho, ele não vai. Então, É, é a expansão desse conceito que eu falei de plataforma da tecnologia para a plataforma da empresa, pois né? é, Que bom que as faculdades estão entendendo isso, né? Porque aí elas, em vez de prepararem um engenheiro, elas estão preparando um profissional, uma pessoa que realmente pode estar se conectando com a empresa. Excelente. exatamente. Falando de mercado de profissionais ainda, você diria que hoje em dia está mais complexo trazer talentos ou eventualmente pessoas no começo da sua carreira e uma vez que você traz esses talentos para você conseguir mantê-los, né? Eu faço essa analogia porque nós temos filhos aí adolescentes, essa geração nova não é diferente Diferente. da nossa geração, acho que eles são mais, não sei se a palavra certa é inquietos, mas né, a gente tem que saber lidar. Não adianta dizer que não serve, tem que saber lidar, porque é o futuro, são os Verdade. futuros, né? Então, se pudesse abordar um pouco se existe uma dificuldade ou não e qual que tem sido a estratégia da HPE em trazer talentos para dentro de casa, né? Legal, legal. Sim, eu acho que é um desafio para todas as empresas, né? Hoje, a gente contratar os talentos, trazê-los e mantê-los, acho que é um grande desafio. É um grande desafio porque existe, na verdade, uma preocupação de um ciclo muito mais rápido hoje, né? Então, se a gente for ver, a expectativa que eles têm é de um ciclo muito mais rápido. Então, eles vêm, eles querem saber onde eles vão estar daqui a um ano, aqui que eles vão estar daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. Então, essa busca desse ciclo. O que é interessante é, e, ao mesmo tempo ele cria um desafio para eles mesmos, né? Então, o que a gente tem buscado fazer é que para esses grupos a gente tem trazido desafios para que não somente eles nos cobrem, mas para que eles se sintam cobrados na velocidade com que eles gostariam da evolução. Então, a gente tem colocado metas curtas para eles também. Por outro lado, a gente também tem avaliado também uma coisa que eu particularmente chamo de o social no propósito, né? Porque quando a gente fala de propósito, a gente sabe que muitas vezes a condição social da pessoa vai fazer com que ela tenha um propósito diferente.
Então, quando a gente fala de uma pessoa que está na classe C, D e E, o propósito dela vai ser diferente da pessoa que está na A e B, que não precisa se preocupar, talvez com algumas coisas básicas que aquela pessoa da C, D e E trabalha. Então, a gente fez há pouco tempo uma associação com uma universidade que tem uma situação de trabalhar com C, D e que trabalha de uma forma extremamente interessante, porque eles identificaram, primeiro, que eles precisam ter alguma coisa que seja sustentável. Então, eles começam com esse jovem e nos primeiros 6 meses eles trabalham com esse jovem de forma gratuita. Então, eles passam no exame e praticamente trabalham de forma gratuita durante esses 6 meses. E durante esses 6 meses eles vão preparando não somente da forma acadêmica, mas da forma social. Porque eles têm que fazer com que esses jovens da classe C, D e E tenham capacidade de entrar em empresas como as nossas, Tá. né? Aí, a partir desse momento, eles fazem uma conexão para que no próximo 6 meses eles tenham já um estágio dentro de uma empresa que dê capacidade, que ele pague a faculdade, e aí com isso faz o ambiente, o projeto ser sustentável, mas que também sobre algum dinheiro para ele. E mais do que isso, no lançamento desse processo, eles fazem um lançamento como se fosse uma entrega de Oscar. Então eles vão falar, e o Fernando vai para HPE. E Ah, aí eles se encontram. E nessa sessão, eles trazem a família. Porque qual que é o grande ponto na CDIE? Se tem alguma coisa social acontecendo na família, a coisa mais fácil é você tirar o jovem do estudo para ajudar no dia a dia. No momento que você faz isso, você faz uma conexão da família. que legal. Agora, você imagina esse jovem falar para a mãe que ele não vai trabalhar. Não tem Meu Deus. jeito. A mãe falou com a gente, ela olhou nos nossos olhos e falou: dá uma oportunidade para meu filho. Então, é essa conexão. Então, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar não somente no desenvolvimento do A e B, que vem natural e que é o motor que está sendo preparado em universidades, como você falou, que estão trazendo essa mentalidade, essa amplitude, mas a gente precisa também dar oportunidade para essa massa de pessoas que vão trazer a diversidade que eu comentei no início. E vamos ver com ideias novas, com pensamentos diferentes, com questionamentos que a gente não está fazendo mais. E isso vai ser a riqueza da empresa. Que legal. Muito, muito, muito bacana. A gente está quase terminando aqui, mas eu queria fazer uma pergunta ampla para você. Eu não vou te considerar o Nostradamus, porque é uma pergunta muito ampla, mas se você que pudesse nos compartilhar suas previsões, né, nesse mercado nosso, quais seriam as previsões para os próximos, não precisa ser 5 nem 10, dos próximos 2 anos em TI no Brasil? A gente tem passado por uma transformação muito grande. O AI agora é a bola da vez, né? Mas É, AI é generativo, enfim. Tem muito consumo de dados, tem muito armazenamento. Olhando o nosso mercado aí, o que você poderia comentar? eu acho que o que a gente fala que a HP trata das tendências, eu acho que são tendências que vão se extrapolar e vão se conectar cada vez mais, né? Então, eu acho que esse crescimento dos dados na borda e a possibilidade de fazer cada vez mais a computação na borda vai trazer um poder para nós que nós ainda não temos ideia. Então, se a gente já evoluiu tanto na inteligência artificial em modelos numéricos, então, hoje, ninguém dá um crédito para você se não passar por uma inteligência artificial. A gente não faz nenhuma previsão de tempo se não passar por uma inteligência artificial. Imagina o poder agora de uma inteligência artificial que praticamente te escuta, fala, né? Faz uma situação talvez um pouco mais além do que a gente fazia. A gente não tem ideia ainda, talvez, o que a gente vai poder transformar na ponta. Eu acho que essa transformação na ponta é que vai trazer novos produtos, novas soluções, novos hábitos, novas formas É. de interação social que vão fazer a grande transformação. Acho que a gente ainda não tem ideia de que é. É um pouco do que quando a gente colocou a internet e achava que era só para a gente fazer pagamento de conta bancária, que era só para fazer um joguinho. A gente não tinha ideia do que ia fazer, do que ia conectar esse mundo, do que ia fazer a transformação financeira social. E eu acho que a inteligência artificial, da forma como ela está chegando hoje, a gente não tem muita ideia. Então, eu acho que a transformação vai acontecer na borda, Tá. a transformação vai demandar muita segurança na borda, vai mudar comportamentos e tudo isso através de muito processamento na borda. Acho que a borda vai ser É. o grande ponto central dessa transformação. O ano passado tive num evento lá fora, nos Estados Unidos, e estava sendo feita uma palestra no Imperial College, que é uma universidade famosa lá na Inglaterra, em parceria com uma empresa, não me lembrava qual, uma dessas grandes empresas. E aí eles fizeram uma análise interessante, e o assunto era inteligência artificial ou ChatGPT.
uma diretora do Imperial College colocou dois números na televisão. Um era, apresentou qual era a média de nota pré-uso do ChatGPT. Então ele mostrava um gráfico ali que dizia, você tem lá, a média era 6,5, mas as notas iam de 9,3 a 5,8. Você tinha esse range, né? Sendo que você tinha uma média lá de 7. Aí eles discutiram muito internamente se iriam ou não permitir o uso do ChatGPT nas provas. Certo. E aí decidiram que sim, iriam permitir, passaram 6 meses ou um ano, e eles refizeram essa análise da média. Tá? E a média, sabe o que aconteceu? A média abaixou. A média abaixou. E aí, qual foi a explicação deles? É que aquelas pessoas mais fora da curva começaram a depender ou acreditar mais na resposta do ChatGPT, ao invés de eles irem lá estudarem e continuarem a crescer, entendeu? Então é uma discussão muito, muito interessante. Esse é um desafio muito grande, porque outro dia eu escutei também uma análise que eu acho que vai um pouco nessa direção, que é assim, por que a gente ainda faz com que todos os alunos aprendam a fazer os cálculos, se hoje as calculadoras e os computadores já podem fazer tudo por nós? Isso. É porque os cálculos e os computadores permitem que a gente desenvolva, na verdade, outras sinapses e façam novas conexões e nos torne muito mais preparados. E isso vai acontecer também com o ChatGPT. Se a gente não tiver o uso adequado do ChatGPT, a gente vai perder essa interação, essa capacidade que a gente tem de se comunicar, essa capacidade que a gente tem de fazer sinapses para que a gente possa ter compreensões, para que a gente possa ter profundidade. Eu acredito muito nisso. Por isso que eu acho que a transformação está na borda, mas o processo de educação talvez tenha que dar alguns passos atrás para manter as raízes que a gente tem para formação. Porque senão a gente vai aprender, não vai saber como contar. Concordo, a gente depende já muito, muito mais do que a gente dependia da tecnologia, né? Lembra da época que não existia telefone celular, não existia... Sabia os nomes de cor. A gente ia buscar um endereço olhando o guia 4 rodas. Você gastava um tempo pré-viagem para saber qual era o caminho. Muitas vezes você tinha que mudar de página para dar continuidade da rua e tal. Aí lançaram a versão 2 do 4 rodas que indicava qual era a direção da rua. Exato. Porque você não sabia se era ainda na contramão. Quando a gente começou a usar o telefone celular, hoje o meu filho, enfim, acho que até os taxistas mais novos não têm a menor ideia. Se o Waze parar, ele não vai conseguir chegar no seu destino, né? Eu sei chegar no centro da cidade, eu tenho algumas... Então acho que a gente depende, mas acho que a humanidade se adapta, né? É óbvio que se parar os computadores, você não faz nenhum pagamento mais hoje, né? Exato. Mas enfim. Emerick, acho que a gente estamos terminando aqui. Eu queria terminar aqui com uma pergunta interessante aqui. Se você pudesse voltar no tempo, tá? Se pudesse dar um conselho pro Ricardo Emerick de 30 anos atrás, tá bom? Então, o Ricardo estava lá, recém, né, começando o trabalho. O que você poderia dar de conselho, dado a sua vivência, né? Eu acho que uma das coisas que eu acho que eu aconselharia é que eu acho que eu levei talvez um pouco mais de tempo para aprender o real valor da diversidade, da conexão das pessoas. Eu vou falar que eu tenho uma experiência pessoal, porque o meu filho caçula é autista nível 3, e fez com que eu ampliasse a minha consciência de diversidade como eu nunca pensei que eu poderia ampliar. A minha visão de mundo, a minha percepção das fortalezas das pessoas, a minha percepção de como é que as pessoas podem se completar é totalmente diferente. Eu não acho que um jovem, como era o Ricardo Emerick há 30 anos atrás, teria a capacidade disso. Mas se eu tivesse a oportunidade de falar para ele, fique atento aos relacionamentos humanos, fique atento à diversidade, fique atento à conexão que você vai fazer com as pessoas e mantenha isso sempre vivo, porque é daí que vai sair os seus maiores aprendizados. Talvez seria isso que eu falaria. Não teria o mesmo efeito uma pessoa com a minha idade tendo um filho autista.
mas eu tenho certeza que no decorrer da vida ele ia lembrar que em algum momento alguém pediu para ele ficar atento. Ricardo, queria te agradecer imensamente aí essa discussão que parece que foi mais um bate-papo, né? Não tenha dúvida. Mas eu queria agradecer a nossa audiência. Espero que esse episódio sirva de aprendizado, enfim, de um gás para todos os, né, os executivos, os estudantes, os que estão começando a carreira daqui por diante. Obrigado, Fernando. Obrigado a Firestone. Obrigado a todos vocês que nos escutaram. É um prazer enorme poder estar compartilhando um pouquinho aqui da nossa experiência e tendo, na verdade, esse bate-papo que realmente, se deixasse, a gente virava o dia aqui. Legal. Okay? Obrigado, Fernando. Um abraço. Um abraço.